Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal Mundo Via Torres. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre dicotomia. Oi? Mas afinal de contas, o que é dicotomia? Mas dicotomia é basicamente uma maneira de enxergar a vida como se ela tivesse sempre dois lados e como se esses lados fossem sempre opostos. Muito comum no meio evangélico, por exemplo, onde você tem a figura dos sacerdotes, dos pastores, e na vida do pastor você pergunta para ele se ele tem só uma vida ministerial ou se ele tem também uma vida profissional. Ou ainda, muito comum também entre os ministros de louvor, onde eles colocam lá a classificação de música para louvor e música do mundo. Então sempre tem uma dicotomia, sempre tem uma diferenciação, dois lados que não sempre são da mesma moeda. Um lado precisa ser extirpado e o outro exaltado. Para começar, que essa maneira de chegar à vida, ela tem origem na Grécia. Porque na Grécia, os gregos faziam uma separação entre aquilo que era mundano e corpóreo e carnal e material daquilo que era espiritual e elevado e diferenciado e exponencial e melhorado e superior. Enfim, a tradição cristã herdou bastante dessa forma de pensar dos gregos. Mas se você for olhar para o povo hebreu ou o povo judeu, eles não pensavam assim. Para eles, tudo era a mesma coisa. Não existia muito essa diferenciação entre um plano elevado e um plano inferior. Mas foi fácil adaptar esse pensamento ao cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo a gente sabe que Jesus está sempre falando de um reino que não é daqui, de um momento vindouro. Mas quando Jesus se refere a isso, ele também fala que esse reino já chegou. E essa dualidade, essa dicotomia é difícil da gente tentar se livrar dela. Para o judeu, e lembre-se que o cristianismo vem no meio dos judeus, vem do meio dos judeus, existe um termo que se chama nefesh, ou nefesh, nefesh. Mas o nefesh, ele se refere ao ser humano como um todo. Ele não tira, ele não separa alma e corpo, ou espírito, ou qualquer coisa do gênero. Para o judeu, o nefesh é o homem em sua integralidade, ele como um todo. Particularmente eu tenho muito problema com essa coisa de secular e sagrado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus criou todas as coisas e que o pecado fez com que todas as coisas caíssem, decaíssem. E a nossa tarefa como agentes do reino de Deus é reconciliar todas as coisas de volta ao seu Criador. Isso inclui a natureza, isso inclui o homem, isso inclui o emocional do homem, o social, o afetivo, isso inclui também as relações, e, enfim, tudo que existe, toda a existência. É importantíssimo lembrar que o diabo não cria nada, absolutamente nada. Quem é o criador de todas as coisas é o próprio Deus. Então, quando me perguntam, porque afinal de contas eu sou pastor e também sou empresário, e eles perguntam para mim assim, muita gente pergunta para mim assim, mas como é que você faz para tocar as duas coisas? Eu digo, como assim? Eu não deixo de ser pastor enquanto eu sou empresário. Eu não deixo de ser cristão enquanto eu estou negociando. Eu não deixo de ser um empresário enquanto eu sou pai. Eu não deixo de ser pai enquanto eu sou empresário. Se eu estiver no meio do trabalho, na hora do rush, ou sei lá, na hora de alguma atividade, uma reunião qualquer, e alguém liga para mim da escolinha da minha filha falando que ela se machucou e precisou ir para o hospital, o que você acha que eu vou fazer? Eu sou pai. Eu provavelmente vou priorizar a minha filha e vou lá no hospital atrás dela. Afinal de contas, eu não deixei de ser pai enquanto eu sou empresário. É muito interessante, mas geralmente as pessoas que são empresários e ministros, seja elas de louvor ou qualquer outra coisa, costumam se referir ao seu trabalho assim, de uma forma, no mínimo, dicotômica, certo? As pessoas costumam dizer assim, não, eu sou ministro de louvor, mas o meu emprego secular... Como assim o meu... Ai, Jesus...
assim o meu emprego secular? É simplesmente o meu emprego. Eu continuo cristão lá dentro do emprego. O problema desse pensamento dicotômico, que não engloba todas as coisas, é que geralmente só o domingo é dia do Senhor. E na segunda, terça, quarta, quinta e principalmente na sexta é dia de aprontar. E aí domingo eu vou lá na igreja e peço perdão dos meus pecadinhos. Só que não. Essa maneira dicotômica de enxergar o mundo e a vida, ela faz com que a gente separe aquilo que nós deveríamos estar misturados, sendo sal, faz com que a gente se feche dentro do ambiente que é sagrado, que é sacro, que não é secular. Então o que isso promove? Promove a reunião do sal no saleiro, e fica lá, no saleiro. Só que sal no saleiro não faz diferença nenhuma. Sal no saleiro não serve para nada e com o tempo tende a perder o sabor e as propriedades de sal. E para que serve sal que não funciona, sal que não tem função nenhuma, que não tem sabor? Para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Olhar a realidade e a vida como ela é. Deus cuidando e permeando de tudo e querendo que você seja um agente dessa atuação de Deus. É muito comum algumas pessoas perguntarem para mim, mas onde está Deus com tantas atrocidades, com tanta bandidagem, com tanta criminalidade, com tanta pobreza, miséria, gente passando fome? Onde está Deus? Mas na verdade, a pergunta deveria ser: onde estão aqueles que se dizem de Deus, que olham para toda essa realidade e não fazem nada? Essa visão dicotômica transforma a gente em sal dentro do saleiro. E eu queria desafiar você a ser sal fora do saleiro. A gente precisa continuar se reunindo como igreja, nós nunca devemos abandonar essa prática. Mas eu gostaria muito de fazer você pensar que nós precisamos estar no meio do mundo, influenciando da melhor maneira possível. Isso tudo sem ser aquele dita-regras, sabe como? Aquele carinha que fica ditando regra para todo mundo, achando que as regras é que vão resolver. Não são as regras, são os nossos exemplos e os princípios que vivemos, e aquilo que os princípios causam em nossa vida vai fazer com que outros observem que há algo diferente. Isso é o sal salgando. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Eu espero te reencontrar e dessa vez, quem sabe, cada vez mais como sal fora do saleiro. Mas a gente se vê por aqui, no nosso canal O Mundo Via Torres. Valeu!